Olá! Hoje é dia da gente falar de educação com uma verdadeira educadora, humana, curiosa, cristã, natural de São Lourenço do Sul, filha do seu Arthur e da dona Conceição. É graduada em Pedagogia e Filosofia e pós-graduada em Metodologia do Ensino Superior. Mãe do Fernando, da Cristina e do Pedro, é a personificação da educação. Dedicou sua vida à arte de educar. Foi professora da rede pública e privada por mais de 40 anos. Em março deste ano, ela foi agraciada com o título de Mulher Cidadã, uma das principais referências da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo para as pessoas que se destacam em nossa sociedade. Hoje teremos uma conversa de peso com Marie Traut Schneider. Dona Traut Schneider, seja muito bem-vinda para essa conversa de peso. Estou muito feliz em estar aqui, Rodrigo, e conversar contigo e com teus ouvintes. Para contar um pedacinho dessa riquíssima história, cheia de histórias, né? E quando a gente fala em personificação da educação, acho que não é pouco não. A senhora tem uma vida inteira dedicada, aprendeu com grandes professoras e educadoras. Aprendi. E foi uma grande educadora. Desejei ter sido. Trabalhei para isso. Está muito bagunçado esse negócio hoje em dia, dona Traut? Eu acho, eu não digo bagunçado, Rodrigo, eu diria muito triste. Nós perdemos tanta coisa pelo caminho, né? Perdemos valores, perdemos conhecimento. É uma tristeza. Eu lembro, conversando antes contigo, da escola pública, em que, quando eu lecionei na escola estadual, que era uma escola de ponta, né? A gente tinha... O melhor do melhor acontecia lá. A escola privada não tinha a projeção que tem hoje. A escola privada nasceu e cresceu em função da decadência da escola pública. A senhora está me falando dos recursos pedagógicos que usavam lá 50 anos atrás. Né? Que os recursos pedagógicos que se usavam... 60 anos atrás, né? Eu tinha 60 anos atrás, né? 17 anos. Os recursos pedagógicos que nós usávamos eram, basicamente, o quadro, o giz, a palavra, o exemplo, né? E a acessibilidade do aluno. Tudo isso recheado de respeito da criança e da família. A família era outra também. Na época, né? Era uma época em que a escola tinha todo o respeito da comunidade. Vamos voltar um pouco mais nessa linha do tempo? Vamos. Natural de São Lourenço do Sul, filha de pais sapateiros. Sim, o meu pai era sapateiro. Eu acho que tinha uma empresa lá, eu não lembro, era muito pequena. 4 anos a senhora veio para Novo Hamburgo. 4 anos eu vim para cá. E a minha mãe aprendeu a costurar o calçado aqui em Novo Hamburgo. Meu pai veio porque ele era o que hoje seria um design. Porque na minha certidão de nascimento, é muito interessante, né? Diz a mãe, dona de casa, e o pai, artista. Artista. Então, ele era um artista do sapato. E ele era conhecido como uma pessoa que ele fazia o desenho, ele cortava no couro, e era conhecido como extremamente econômico porque sobrava muito pouco daquele couro de onde ele tirava o sapato. Fazia o melhor aproveitamento. O melhor aproveitamento. Era quase uma máquina de corte, então. Sim, era quase uma máquina de corte. Era um alemão, não de lá, né? Filho de pais, neto de alemães, pomeranos, porque em São Lourenço tem uma colônia pomerana, Verdade. né? E então meu pai era aquela região toda, né? Ali, toda aquela região, Pelotas, São Lourenço, ali a Reserva. E a minha mãe era da vila, como diziam, de São Lourenço, né, mesmo. Ela era de descendência portuguesa, como todos, né?
E eu acredito, e sim, que tem um índiozinho ali no meio. Tem. O que a senhora lembra de Novo Hamburgo, das suas primeiras lembranças quando estava por aqui? Minhas primeiras lembranças de Novo Hamburgo, ai, a gente podia andar na rua, brincar na rua, não tinha problemas. Os problemas de segurança que hoje tem não tinha, os problemas de movimento de carro não tinha, as ruas eram chão batido. Então a gente teve uma infância muito livre, muito feliz com as amigas, né, brincando na rua. Que lugar que a senhora cresceu? Eu cresci, eu morei em Novo Hamburgo primeiro, lá no fim da rua, no fim não, na Pedro Adams, ali na altura da, como é que eu vou te dizer, o que tem por ali? Aqueles barzinhos que tem ali na Pedro Adams. Ali era quase o fim da Pedro Adams. Para mim era. Quase o fim Na da Pedro época Adams. Na época era. A avenida, como é que era o nome da rua? Era. 7 de setembro? Não, era Pedro Adams. Já era mesmo. Pedro Adams? Era Pedro Adams, sim. E depois eu morei em Hamburgo Velho e morei no centro de Novo Hamburgo, onde hoje é a Casa das Artes, eu morei. Ali... Onde foi o nosso Instituto Belas Artes depois? Exatamente. A senhora morou na casa do Foi lado. minha casa. Então eu morei... E quando... depois, quando meu pai ficou sócio de 3 senhores e fundaram uma empresa, nós moramos lá no bairro Rio Branco. No Mistura. Na Mistura, isso, na Mistura. E essas são as minhas memórias, as memórias de vizinhança boa, brincadeira, pé no chão, liberdade, né? E escola desde cedo. Eu fui com 3 anos para a escola, para o jardim de infância da Escola São Luís, que era a única que tinha. As professoras, as 2 professoras, as irmãs, como era o nome delas, agora não estou lembrando. Eram 2 irmãs, elas tinham um método educativo muito bom, 2 vidros de pimenta em cima da mesa, para não ser malcriada e não falar palavra feia. Né? Ninguém não precisava usar aqueles vidros nunca. Não, nunca. Estava ali só para botar o respeito. E quando foi para ir para ser alfabetizada, aí eu entrei para a escola Oswaldo Cruz, né, nós éramos da comunidade luterana, e então fui para a escola. Que era onde hoje... Onde hoje nós estamos trabalhando para a restauração, então. aquela casa antiga. A esquina do Calçadão. A esquina do Calçadão. Que infelizmente foi pichada de novo. De novo pichada, uma tinta escolhida com carinho, Nossa, porque eu estava no grupo, junto no grupo, trabalhando para isso, né? Porque aquilo tudo é sacrificado, né, Rodrigo? É tudo doação. Aliás, quem quiser, estamos precisando ainda, puder ajudar, quem quiser e puder ajudar, vale a pena porque tem uma história muito bonita também ali. Claro. Né? Sim, uma história além de um prédio. Além de um prédio, ele tem as paredes cheias de história. Imagina. Né? Cheias de A história. senhora estudou na Fundação também? Depois fui para a Fundação Evangélica. Era um colégio só de moças? Só de moças. Nós éramos 200 meninas. Como é que era a educação na Fundação naquele momento? Rígida total. Total, muito rígida, muito germânica. A gente esperava o professor de pé. Olha só. O professor entrava... Hoje o pessoal espera fazendo bagunça. Não, de pé, em silêncio. Depois tinha que a cadeira estar na mesa. Aí, quando ele dizia, podem sentar, a gente tinha que puxar sem arrastar. Puxa a cadeira, senta e as aulas começavam. Né? Para fazer pergunta e para falar era muito difícil. Tinha que apontar o dedo e fazer uma pergunta pertinente. Era bastante, mas eu amei, gostei. Também era uma escola que tinha uma formação muito ampla, né? Muito. A minha base de inglês, eu não falo inglês fluentemente, mas me defendo muito bem. A minha base é de Fundação Evangélica, né? O alemão era pouco. Um português muito bem dado, latim, inglês, francês, latim, vocábulos gregos, para aprender bem o português, né? E o francês, que eu amo. Né? O ano passado ainda estava estudando
Aí, como esse ano mudou o dia, eu tive que deixar. Mas eu tenho vontade de voltar, porque o estudo de uma língua, ele privilegia muito o cérebro, né? E o francês é uma língua linda, né, Rodrigo? Lindo de ouvir. Falar, não consigo me imaginar, dona. Ai, Então, é maravilhoso. morro de inveja. É difícil. A gente tem que fazer bocas e biquinhos e etc, né? Conta Mas pra mim de como é que era o ensino de música. a música era... A fundação... A senhora é uma pessoa apaixonada pela música clássica, né? Sim, sou Uma apaixonada grande pela ouvinte. pela música clássica, mas aprecio todo tipo de música boa, exceção o funk. Até um sertanejo universitário bonito, eu aprecio. Né? Eu tenho netos, eu preciso escutar coisas que meus netos escutam, Também. né? E eles gostam de música boa também. Lá, a Fundação deixou uma marca muito importante em mim. Além de um ensino com uma estrutura forte, ela me marcou na questão ecológica, porque como eram muitos professores vindos da Alemanha, a ecologia era forte. Isso já era uma preocupação tanto tempo atrás. Naquele tempo já era uma preocupação. Tudo era catalogado, as árvores, tudo, sabe? E a música, também um professor alemão, que nos ensinou todo o repertório da música popular, a música, como é que eu vou dizer, folclórica do Brasil, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Ele compilou uma cadernetinha e nós cantávamos com ele no piano. E algumas aulas ele fazia de ouvir música. Então ele nos levava para o refeitório da escola, botava aquele toca-disco em que uma bolacha, né? E nos sentávamos em silêncio e ele explicava o que ia acontecendo naquela música, com aquele autor, autor da música, né? O compositor. E nós, então, escutávamos aquilo extasiadas. Não posso imaginar isso hoje. Porque a gente, como não tinha outras imagens para nos distrair, a música trabalhava o nosso imaginário. Era fechar os olhos e sonhar. Era fechar os olhos, escutar e viajar, né? Era muito bom. E isto se aprende. Formado aos 17 anos, foi dar aula. Foi dar aula no Estado. Primeiro não podia dar aula no Estado, não tinha idade ainda. Não, o Estado só aceitava... Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Tá bom. Hoje, numa conversa de peso com a educadora Traut Schneider. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a professora educadora. Como é bonito poder falar a palavra educadora, Mari Traut Schneider. É um compromisso, né, Rodrigo? É uma grande responsabilidade, né? Eu não sei o quanto se confunde também essas duas coisas, né? O quanto o papel da educação, acima de tudo, não é da família, né, dona Traut? Eu penso assim, ó, sempre pensei assim, Rodrigo, que, bom, a professora professa algo. Muito bem. Né? E a educadora, eu acho que é um complemento, os dois se complementam. E a educação, a primeira educação é da família. Ao menos teria que ser. Teria que ser. O quê? Seriam os bons hábitos, né? O respeito na convivência. A moral, a ética são valores que têm que vir de casa ou a vida vai formar depois? Eu acho que vem de casa. Só que a ética é uma coisa permanente. Né? A moral, ela varia, a moral e os bons costumes, como se fala, ela varia conforme a época. O tempo. O tempo, o avanço da sociedade. Tem coisas que numa época eram valor e na outra não eram de uma moral e na outra não tem mais. Agora, os princípios e os valores, esses são eternos. Né? Ser honesto é um valor. Né? Não é uma moral. Não é uma moral. Você podia dar aula lá em Brasília, professora. Pois é, mas eu acho que eu ia morrer. Conta pra mim como é que foi aquele comecinho lá. Aos 17 anos não podia dar aula no Estado. Tinha Não. que ter a carta. Tinha que poder votar. Não, tinha que ter o título de eleitor. Né? Poder votar, então eu não podia. Aí a diretora da escola Oswaldo Cruz me convidou para trabalhar lá.
Então, o Oswaldo Cruz está no meu coração mesmo, né? Porque eu comecei lá. E foi muito bom, muito bom. Tinha alunos que iam me buscar em casa, morava no morro naquela época, né? E iam me buscar na minha casa, a pé. E aí a gente descia aquele morro, ia para a escola. Aí fiquei 2 anos e meio, aí eu tinha o título, tinha que ir para o Estado, porque era currículo, era parte, né? Tinha pouca escola privada. Então, fui para o Estado. Época de Brizola, governador Brizola. E O Estado pagava bem, pagava em dia. Muito bem. Pagava em dia. Pagava, como a gente começava contratada, eu fui contratada e comecei em agosto. Aí, demorou até abril para eu receber. A primeira vez demorou. Demorou, né? Até que fosse efetivada. Aí depois era em dia, bem pago, né? Com plano de carreira, com um currículo. Havia uma valorização do professor. Havia. Não havia. só da boca para fora, não mas era, também... Não era só palanque. Era de A senhora fato. foi dar aula onde? Eu fui dar aula num grupo escolar na Vila Campina. Se eu não me engano, hoje chama Luísa Teixeira Laufer. Era muito bom, mas assim, atravessava pontilhão, quando chovia tirava o sapato, porque subia água, né? Era no alto do morro, era campo em volta da escola, o recreio era no campo, uma delícia, muito bom. E dali eu fui para o Otávio Rosa, uma escola que me marcou muito pela direção, a diretora era a dona Noêmia Ruschel, uma pessoa, uma professora, eu gosto de falar como a dona Dalila dizia, que a gente tem que ser professora vocacionada. E ela era uma professora vocacionada, que trabalhava por vocação. Aí tu te tornas uma educadora. Porque na escola, não é que a escola não educa, o papel da escola é o papel do conhecimento, né? Da transmissão do conhecimento, de apresentar o conhecimento e etc. Mas, eu dizia para os pais, quando a criança vem da escola, vem de casa, com uma formação, com uma estrutura de educação, a escola só constrói junto. O problema é quando vem sem, como hoje às vezes acontece, e que eu já presenciei professoras dizendo, pais que diziam assim, eu pago, eu quero. É que a escola tem que fazer isso, não eu. Então, é uma distorção, né, Rodrigo? Isso não é assim. Que tipo de cidadão a gente vai ter ali na frente, cidadão. né? Então, o que acontecia? Voltando à escola pública, nós tínhamos crianças maravilhosas, né, na escola pública. E uma formação de primeira. A escola era top, como eu digo. O 25 de julho... Nossa. E para o 25 de julho era VIP. Fazer o exame de admissão e entrar lá era... Era. E o meu... Vestibular da URGS. É isso aí. E de lá para a URGS era para já. Era um pulo. O que aconteceu? Com a decadência da escola pública, cresce a escola privada, crescem os cursinhos, porque precisa ter uma forma de entrar no vestibular, pelo vestibular em qualquer universidade, né? Dona Traude, que vocação comunitária é essa, hein? Presidente da a lista é grande. Nem lê tudo, Rodrigo. Presidente da OMEP, Conselho das Escolas Evangélicas, Conselho do Meio Ambiente, Conselho Municipal de Ensino, Conselho da Liga Feminina de Combate ao Câncer, presidente do Conselho Municipal de Ensino, presidente da Liga, da nossa querida Liga Feminina de Combate ao Câncer, né? Professor da rede estadual de ensino, da rede privada, vice-diretora do Colégio Oswaldo Cruz, coordenadora supervisora de estágio, professora do curso de magistério da Fundação Evangélica, professora do curso de pedagogia da Fevale, assessora da área acadêmica da Fevale, diretora da Escola de Segundo Grau da Fevale, secretária do Prebistério da Comunidade Luterana Ascensão, vice-presidente da UAS, da Comunidade Luterana Ascensão, colaboradora do Eixo Avança do projeto Governança. São alguns dos títulos desse vasto currículo que estão aqui. A carreira da educadora, Traude, se confundindo diretamente com a carreira da comunitária. Da comunitária. Traude. Pois é. A parte comunitária, eu vou falar dos conselhos, né? Eu vou me deter mais no nosso Conselho Municipal de Educação. No conselho,
Quando foi feita a reforma do Conselho Municipal, foram privilegiados alguns assentos. E eu entrei representando a Fevale, na época, né? E aí fui ficando. Eu não sei se eu tenho 12 ou 14 anos, ou 16 de conselho, né, de educação. E quando o conselho fez 50 anos, porque foi o primeiro conselho municipal do Brasil, Olha só. o de Novo Hamburgo. É um orgulho, né? Na época, quem era o prefeito? Agora, acho que eu não vou me lembrar. Eu sei que quem era o orientador de educação do município era o doutor Paraim. Nossa, isso deve ser anterior, então, a 78. 1954. 54? 54. Puxa vida. O Não conselho... vou nem chutar, então, quem era. Jorge Armando Cor, talvez. Eu acho que era. Agora me deu um branco, como dá. Anterior, com certeza, início dos anos 60, o Dr. Nível Friedrich, né? Foi 60. Eu acho que era... Se eu não me engano, o Dr. Nível 59, o doutor 60. Acho que é anterior. Carlos Armando Cor, eu penso que era, não tenho certeza. Mas o doutor Paraim era o que seria o secretário de Educação. Puxa. E eles se juntaram e criaram o Conselho Municipal de Educação para quê? Para verbas para o esporte, né? E das sociedades, das escolas, e eventual distribuição de bolsas de estudo. E, na época, a minha mãe conseguiu uma bolsa de estudos da prefeitura. Eu estudei na fundação com bolsa de estudos, eu não continuei depois, a escola normal foi com bolsa de estudos, eu poderia ter ido à faculdade, mas aí eu queria trabalhar. A senhora falou 58, talvez 78, não? Não. 50? O conselho tem 58 até agora. Eu acho que é. 60 anos. 60 anos, sim. Esse ano fez 60 anos o conselho. Exatamente. 60 anos. E aí eu ganhei uma bolsa de estudo. E quando eu estudei, eu já era conselheira, era presidente do conselho, quando eu estudei para nós fazermos um evento comemorando esses 50 anos do conselho, né? Aí eu pensei, eu estou no lugar que eu devo estar. É um retorno à minha comunidade do que ela me deu. Verdade. E eu acho que deveria ser assim. Meu marido e eu conversávamos muito sobre nossos 2 filhos que estudaram na URGS, o Fernando e o Pedro. Os 2 são médicos. O certo seria um médico que estuda lá sair trabalhar um tempo em posto de saúde, porque não é de graça. Alguém investiu naquilo lá. Nós todos pagamos de alguma forma. Todos nós pagamos o que está lá, quem está lá, né? Então, é uma contrapartida. Mas não chegamos lá ainda, né, Rodrigo? Não. É uma das coisas, tantas coisas que a gente precisa coisas que poderiam avançar. acontecer. Nataldi, que história é essa de, depois de aposentada, voltar a estudar? Podia estar em casa lá, 60 anos, 58 anos. Ai, mas eu sou uma pessoa absolutamente curiosa. O Fernando falou que era curioso, né? Ele tem... A fruta não cai longe do pé. E eu sou bastante curiosa. Agora eu estou procurando ler e ouvir conferências de educadores atuais. Eu estava ouvindo, quem me passou foi o Luiz André, que esteve aqui também, é meu genro. E ele que me puxou para esse grupo da governança aí do eixo educação, né? Do eixo Avança, também é trabalho comunitário. É um lindo projeto, né? Está mexendo com a nossa comunidade. Maravilhoso, estou encantada com esse projeto. Fui, né? Ele disse, a senhora tem que nos ajudar. Vamos lá, o que eu puder fazer, faço, né? E essa curiosidade me levou para a filosofia. E o Fernando? Eu tinha passado um ano bastante difícil, meu marido fez cirurgia de safena. Quando chegou no fim do ano, eu estava um pouco assim, como é que eu vou dizer? Down, como se diz, Cabeça né? baixa, estava meio murchinha. Cabeça baixa, deprimida, murcha. Aí o Fernando
como bom psiquiatra, e ele era professor na Unicinos, na época ele disse, mãe, por que tu não realiza o teu sonho agora? Qual era o sonho? Tu dizia que quando tu parasse de trabalhar e estudar filosofia, abriu o reingresso na Unicinos, vamos lá? Ele me levou e eu comecei. Eu fui para a licenciatura e na época, em 2 anos e meio eu poderia me formar. Eu fiz tão curtido, tão vivido esse curso que eu levei 7. Era para não sair de lá nunca. Era para não sair de lá. Eu entrei com 58 e saí com 65. Ah, que maravilha. Foi muito bom. Bom demais estar estudando, né? E, É sobretudo muito quando a bom. gente tem esse prazer de conhecer, de aprender. E eu penso assim, sabe? Mas tem uma história de que em algum momento a senhora pensou assim, não sei se eu vou dar continuidade nesse curso aí. Eu pensei. E No aí, inverno. o que pesou aí? O que pesou aqui foram os netos. Os meus netos, porque no dia que o primeiro dia de aula, eles estavam na porta da minha casa, na área, olhando a avó pegar o micro e indo para a escola com o bico na boca, pequenininhos, né? E me deram material escolar, cada um me deu uma coisa, os lápis, o estojo e o caderno. E me viram indo. E quando eu achei que o inverno, e era o curso à noite, né? A filosofia à noite. Aí eu pensei, eu vou parar. Aí o Fernando disse para mim, para mãe, tu não precisa fazer mais nada, que tu não queiras fazer. Aí depois eu disse para ele, não vou parar. Por quê? Porque os netos que viram eu indo, eles têm que me ver com um diploma na mão. Não pelo diploma, mas significa que o que se começa, se termina. Que maravilha. Que linda história de vida, como um todo, né, dona Traut? Eu fico me perguntando o que vem por aí, né? A senhora tem alguma perspectiva positiva, assim, quando olha para essa crise que a gente vive, que eu acho que é uma crise de valores, antes de qualquer coisa, e que se reflete muito na nossa educação. Na falta do apoio dos pais, muitas vezes, né? Do incentivo, do cuidado, como a gente tinha da mãe cuidando do tema, acompanhando a educação da gente. Isto que elas não tinham uma formação. Então, mas ela tinham o sentido da responsabilidade, né? E eu tenho esperança, Rodrigo. Eu sou otimista. Não penso que é uma coisa para amanhã, mas penso que nós podemos mudar se a educação ela tem que sair um pouco de dentro da escola, que a escola não deixa de ser zona de conforto, né? Tem que sair. Se a família é um trabalho, é um movimento que não é só feito pela escola, ele tem que ser feito pela sociedade também. A família tem que pensar, né, como vai conduzir esses filhos. Eu penso também que nós temos que ter um retorno a valores importantes como a espiritualidade. Não falo de religião, mas falo de uma crença, de algo que nos move e que nós não sabemos o que é, mas que existe, né? Que existe. E eu tenho esperança que melhore. Não para amanhã, mas se nós começamos hoje, veja, a governança, o avanço é um passo. É a sociedade que se organizou e que está tentando melhorar o que existe por aí. E o eixo educação está tentando ajudar a escola. Nós entramos dentro de 2 escolas municipais que abriram as portas para nós, graças à visão da nossa maravilhosa secretária de educação, uma profissional competentíssima, uma amiga também minha, e em quem eu acredito muito e com quem já trabalhei, e sempre dizemos que ela é o Sarlé de saia, porque esse foi um grande professor que eu tive, né? E então ela é uma pessoa de visão, se cercou com pessoas vocacionadas, e eu tenho esperança, e acho que isso é tipo a onda, né, Rodrigo? Isso pode movimentar-se. Amém.
Adorei falar com a senhora, poder contar um Também. pedaço. Precisava de umas 10 horas e meia para a gente contar um pedaço bom dessa história aí. Mas foi uma grande honra ter encontrado a senhora quando fizemos juntos o Merli, né, lá no NAP. E ali poder compartilhar um pouquinho da sua inteligência, da sua visão de mundo, naquele momento de debate filosófico, profundo, gostoso. Como né, foi que bom, né? Bom demais. Como foi bom. E bom demais poder agora contar um pedacinho dessa história aqui com a gente. Obrigado, dona Mara. Ai, eu que agradeço o convite e espero ter contribuído com alguma coisa. O nosso telespectador depois vai nos contar se foi bom. Tá bom. Hoje, numa conversa de peso com essa professora, educadora, Marie Traut-Schneider. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.